A resenha de hoje é, sem dúvidas, um perfume excelente para esse frio, porém tem muitas controvérsias e que eu preciso deixar claro antes que você compre, tá? Às cegas, ou talvez compre só simplesmente por uma única borrifada e possa vir a se arrepender, tá? Como vocês viram na thumbnail, Outlands da Moagem, tô aqui com essa amostra, tá? Deste perfume que tem uma proposta bem diferente, mas ainda assim tem o DNA árabe da Moagem. Venha assistir essa resenha. Pessoal, tudo bem? Bastante frio, tá? Uma onda de frio que relativamente é bacana pra gente, tá sempre bem vestido, é um negócio bem legal. E antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, tá? Lembrando sempre que aqui na descrição tem tudo que vocês precisam para comprar perfumes de nicho, grupos para vocês participarem no Facebook, lembrando que tem que responder a todas as perguntas, tá? Porque senão a inteligência artificial ela recusa. Tem lugar para vocês comprarem decantes, inclusive este aqui. E é isso. Eu ofereço tudo que vocês precisam. Resenha sincera, onde comprar decantes, onde comprar perfumes, grupo de perfume para bate-papo e desapego também. Esse canal aqui é incrível, né? E, como sempre, mantendo o alto nível. Pessoal, vamos lá. Esse perfume aqui foi lançado junto com outros 2 perfumes, né? São 3. É o Lustre, Outlands e Reasons. E Outlands foi o que mais bombou, tá? Quem assina ele é a Cecily, tá? Mas uma fragrância assinada por ela, se eu não me engano, ela deve ter com 27 ou 28 anos de idade, tá? Ela aparenta ser mais velha, mas ela é muito jovem, viu? Muito jovem mesmo. Uma excelente perfumista. Vários perfumes famosos, né? O que eu mais gosto, tá? É o Tango, da Masque Milano. É um perfume maravilhoso, bem desafiador, que me fez acolher a nota de cominho, tá bom? Antes de mais nada, algumas coisas que precisam serem ditas sobre este perfume que eu deixei anotado aqui, tá? Que é a proposta dele e que no momento que você borrifa, você não consegue entender essa proposta, tá? Aqui a Moage deixou descrita como Outlands, ele faz o uso de contrastes entre luz e sombra. Tudo bem, até aqui ok. Isso para mostrar, né, mostrar ou tentar transformar de uma maneira mais simples pelo olfato as inconstâncias, né, do presente e que nos prepara para o futuro. É por isso que ela diz luz e sombra. Só que assim, pessoal, não é bem o que a gente vai perceber nesse perfume, tá? É bem diferente. Claro, pode ser que você perceba isso, eu não percebi, tá? O que eu percebi aqui foi um perfume com DNA da Moage, mantendo bastante resina, mas bastante resina mesmo, um nude bacana, uma base bem trabalhada, um perfume mais acalorado e refinado. Porém, muitas notas se perderam e tem algo que me deixou muito chateado mesmo, tá? Eu já venho testando essa fragrância aqui já faz há 2 dias, tá? 2 dias que eu testei, aqui que eu tô gravando, né? Já é o terceiro. E eu achei ele sintético. Eu achei ele muito sintético, algo que eu nunca imaginei falar da Moage, mas eu achei ele com umas notas muito artificiais que, assim, deu uma leve decepcionada, tá? Dando sequência agora, pessoal, as notas dele, tá? Nota de topo, bergamota, cardamomo. Gente, esse daqui, se tivesse a família olfativa, tá? Bomba de cardamomo seria esse perfume. Porque é uma bomba mesmo de cardamomo. Muito cardamomo mesmo.
tá bom? Não estou falando que é uma nota ruim, tá? É uma nota muito gostosa, mas aqui um peso mesmo, tá? Pimenta de Sichuan, resina de lemi, limão e incenso. Abertura com incenso é algo sempre bem bacana, tá? E que, querendo ou não, deixa o perfume desafiador, tá? Que fique claro, este não é um perfume fácil, tá bom? Não é um perfume fácil. Imagina, muito cardamomo, que é uma especiaria, tem a pimenta de Sichuan, que é outra especiaria forte, ainda vem com o incenso. Gente, incenso é uma nota que você acha legal, acha uma nota aceitável, quando ela tá de preferência na base. A gente vê no coração, mas na abertura que a gente borrifa e já sente, geralmente já deixa uns 2 pés atrás, porque é uma nota que deixa, sim, complicado o negócio. No seu coração tem açafrão, tem coentro, tá? Aqui tem bastante coentro, bastante mesmo. Tem patchouli, tem rosa, tem anis estrelado, tem a davana, tem o gerânio e tem a flor de laranjeira, tá? Uma base, querendo ou não, mais leve, tá? Mais floralzinha, tem a sua especiaria, ele tem um pouquinho de anis, tem um pouquinho de açafrão. O anis não tem aquele cheiro de chulé, tá? Quem já tomou chá de anis sabe do que eu estou falando, que tem sim aquele cheiro de chulé na hora que você tá fervendo, tá? Mas não tem isso aqui, tá bom? Na sua base, ele tem um maltol, tá? No decorrer do vídeo eu vou estar explicando o que é o maltol. Tem âmbar, bastante âmbar, bem presente, muito evidente, tá? Muita qualidade nesse âmbar. Esse âmbar tem muita qualidade. Baunilha, benjoim e ládano, tá? O que isso significa? É um âmbar clássico, tá? Tem a tríade do âmbar. Tem almíscar, tem o poponax, tem bétula, tem mais incenso, tem o âmbar novo e tem oud. Então, assim, torna esse perfume mais amadeirado com o DNA árabe da moagem. É isto que nós temos em sua base. Terminando as notas, que é onde entram meus comentários, que é bem interessante, né? A resenha dele. Ele abre seco. É um perfume que abre seco e aromático. Mas, não sei se é só comigo, tá? Não sei se é só comigo. Mas essa abertura dele me lembrou muito, mas muito mesmo, o African Leather, da Memo. Lembrou demais mesmo, tá? Novamente, não é um perfume ruim, não é isso. Mas é um perfume que a gente esperava mais, por ser um lançamento, pelo frasco mudar, pelo valor agregado ao perfume, né? Porque ele é um valor elevado. Se não me falha a memória, ele é mais caro que os extratos da moagem, tá? Ah, e detalhe, é um perfume com 30% de óleo. É bastante óleo, uma consideração bem bacana, e o desempenho dele daqui a pouquinho tá falando. Mas ele é mais caro que o Reflection 45, que o Jubilation, não lembro qual que é o nome do Jubilation, e o do Interlude, eu acho que é o 56, tá? Ele é ele é mais caro. Tá bem? Esse coração desse perfume é gostoso. O coração foi o que mais, né, antes de chegar na base, foi o que eu mais gostei, tá? O incenso, ele aparece, tá? E patchouli com rosa, o açafrão e o anis. Gente, o anis desse perfume é uma nota que, para mim, ela se evidenciou. Para 2 outros colegas, sumiu totalmente, tá? Sumiu totalmente. Mas aqui foi uma nota que, querendo ou não, deu uma especiada maravilhosa, tá? Maravilhosa mesmo. Passou 1 hora que eu testei esse perfume, tá? Esse corte foi porque meu tripé, eu ainda tô sofrendo com ele, tá? Ele é muito tecnológico. Passou 1 hora, né, quando eu borrifei este perfume. Esse perfume, ele se tornou doce, amadeirado e quente. Mas, gente, ele ficou muito quente. Ele quase que, assim, realmente, ele foi uma peça a mais de roupa. A gente sabe que perfume é uma peça de roupa no final. Mas aqui, ele esquentou bastante o corpo. Bastante mesmo, tá? Tipo, muito mesmo. E algo interessante, como eu comentei com vocês no início, que é sobre o maltol. No momento, né, que o nosso corpo começa a esquentar, o maltol,
que é um sintético, que lembra doces, panetone, tá? Ele começa a ficar mais perceptível. Então, é onde esse perfume começa a ficar com uma base mais doce, longe de ser gourmand, tá? Não é um perfume gourmand, mas ela fica mais doce, você sente isso, é perceptível, vai esquentando cada vez mais, e ele vai esquentando, vai vindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e você vai falar assim, gente, o que que é isso? É o maltol acompanhando o seu organismo, tá? Então, esse perfume aqui, antes de entrar já no finalzinho aqui, nos finalmentes, é um perfume para um dia frio. Em hipótese alguma, pense, né, ou borrife esse perfume no calor. Não faça isso, tá? Não faça isso. Recentemente está bem frio, então eu pude testar, eu pude gravar essa resenha com tranquilidade. Não sei o que aconteceria em um dia quente, mas eu tenho certeza que além de desandar, uma boa de uma dor de cabeça ele iria me dar. Com certeza eu teria uma, assim, muita enxaqueca, porque é um perfume forte, muito forte mesmo, tá bem? Ele é usado, ele é resinoso e tem uma duração pra lá de aceitável, tá? Tem bastante qualidade, embora eu ache ele sintético, minha opinião, minha percepção, mas eu acho ele sintético, tá? É um cheiro pesado, opulento e que provavelmente oprime, tá? É aquele perfume que, digamos assim, estamos em uma roda, né? Seja em um jantar, em uma resenha, o que seja, né? Ou até mesmo em uma reunião, dependendo de como a gente trabalha, no clima e tudo mais. É um perfume que as pessoas se sentirão oprimidas devido à sua presença de estar vestindo esse perfume. Tá? Eu tenho certeza que vocês gostam disso. Eu conheço os inscritos deste canal. Mas, assim, pessoal, moderação, tá? Esse perfume ele é bem forte. Diferente do próprio interlúdio tradicional, tá? Ele não chega a ser aquele perfume que afasta. Ele atrai. Ele atrai. Ele é desafiador, mas ele atrai. O interlúdio é o oposto. O interlúdio é totalmente o gosto de quem tá, né, borrifando ele. Quem importa o perfume. Porque quem tá do lado pode ter certeza que vai ter muita dificuldade, porque o interlúdio é um dos perfumes mais desafiadores da perfumaria. De nicho, não vamos colocar perfumaria indie, porque aqui aí sobe muito o nível. Tá bem? Algo que eu entendi, mas não gostei de assimilar. Essa perfumista, ela assina esses dois perfumes. Mas a gente consegue sim, tá? Consegue tranquilamente associar Outlands com uma mistura de Tango da Masque Milano com o Anne da Nishane. Eu não queria ter feito isso, mas dá sim para fazer essas tem essa similaridade e dá para fazer essa comparação. Tamanho prestígio da Amouage, a gente não esperava, tenho certeza, eu menos ainda, que fosse um perfume tão complicado assim, né? Não em termos de aroma, mas, poxa, um perfume muito caro, frasco muito bonito, uma publicidade estranha, tá? Porque a Moat ela fez uma publicidade bem intensa para este perfume, para oferecer só isso, uma mistura de Tango com Anne. Bem, essa foi a minha percepção. Se você tem ou conheceu esse perfume, peço que, por favor, deixe nos comentários, compartilhe, não só comigo, mas quem vem nesse vídeo para pegar opiniões, tá? Bem complicado, tá? Mas vamos lá, algo que vocês adoram, desempenho. Gente, 2 borrifadas, no mínimo 20 horas. No mínimo 20 horas com 2 borrifadas. Ele é muito generoso em
desempenho. Ele projeta muito, ele fixa muito, ele deixa um rastro gigantesco, gigantesco. Como eu disse, é um perfume que oprime. Então, ele não vai respeitar a pessoa que está do seu lado direito, esquerdo, frente ou trás. Tá? E se bobear, 2 para frente, 2 para o lado e 2 para o outro. Porque ele é extremista. Tá? Muito desempenho, muita fixação, muita projeção, muita silagem e é um perfume caro, refinado. Então, esteja bem vestido, esteja portando uma roupa bacana. Pode ser que nessa jaqueta aqui, nem isso seja legal, tá, pessoal? Tô de jaqueta que tá bem frio aqui. Mas façam esse teste, busquem conhecer. É um perfume que vale, sim, tá? A sua atenção. Não sei se vai valer o seu dinheiro. O meu não vai valer, tá? O meu, particularmente, não tem interesse em comprar este perfume. Mas, novamente, não é um perfume ruim. É um perfume que me agradou muito. Só que não é um perfume que, digamos assim, que eu anseio por ter em minha coleção. Agradeço vocês por essa resenha e até a próxima. Tchau, tchau.